Então, para a pessoa pegar esses encontros soltos vai ser ruim. Então depois a gente vai espalhar e tal, vai divulgar, mas por enquanto vocês podem assistir, mas não divulga, tá bom? Quem não veio segunda passada? Pronto. Beleza. Quem faltou um dia, não sei se eu falei isso para todos, mas se você faltar um dia, compense numa terça ou numa quarta-feira nas turmas. Isso já está acertado entre nós, né? Nós que eu digo, eu e os outros diáconos. Então você pode vir, que eles já estão sabendo que a gente está fazendo esse intercâmbio, né? E assim como tem gente deles também que já veio aqui dia de segunda, então compense esse dia que você tenha faltado, ou na mesma semana ou em outra semana, não tem problema. Mas é necessário que a gente faça essas compensações para que a gente tenha sempre, cada vez mais proximidade com a palavra de Deus, mesmo até que a gente trate até do mesmo assunto, mas a forma que eu abordo é diferente da forma que o outro aborda, então sempre aprende algo diferente, mesmo sendo às vezes o mesmo tema, né? Então não tem problema nenhum. E para vocês terem ideia, por exemplo, no ano a gente vai ter uma média de 33 encontros só. Não é muito, né? É bem pouco. Então, às vezes, um ano, mas se você ver a quantidade de vezes que a gente se encontra, é muito pouco. Então, se você falta 2, 3, você já faltou 10% do ano todo, né? Então, pelo menos faça uma compensação. Eu venho. Tá programado, por isso que eu digo, até teve uma menina que pediu para ver se a gente podia suspender numa outra segunda e tal. Eu disse, olha, é difícil porque a gente já está com o cronograma muito curto. Aí o de terça vai decidir com a turma. Aí eu não sei. Mas segunda eu estou aqui, com a graça de Deus. Então assim, a gente tem os temas são muitos para a gente tratar, tanto que tem tema que eu estou encurtando justamente para a gente tentar cumprir o cronograma total, né? Infelizmente o tempo não nos favoreceu esse ano. Sim, hoje a gente vai começar agora uma série de temas que é um dos que eu mais gosto, que é sobre o credo. Certo? A gente vai pegar o credo a partir de hoje e vai falar parte por parte do credo, explicando o que é que cada parte dessa significa. Eu até já tinha comentado aqui que se alguém perguntar o que é que o católico acredita, o credo. Você cita o credo para a pessoa, a gente acredita nisso aqui. É a base da nossa fé, é o credo. Se tem alguma coisa no credo que a pessoa não acredita, ela não é católica. Você pode até dizer assim, eu não entendo o que é que isso significa. Tudo bem, acontece porque não foi formado ainda, vocês estão no processo de formação. Mas se você quer ser católico, você não pode dizer, isso do credo eu não acredito, ou isso do credo eu não aceito. Então, vamos refletir esses dias aqui, para que vocês entendam o porquê e comecem a acreditar. Inclusive, teve alguns anos atrás, teve uma pessoa que quando eu falei sobre o tema, sobre a Santa Igreja, né, que está no credo, né, creio na Santa Igreja Católica, ela, depois do encontro que a gente falou sobre o tema, ela chegou para mim assim, eu tenho que lhe confessar uma coisa, eu diga. Quando a gente rezava o credo, que chegava nessa parte, eu não dizia. Eu não dizia essa parte, não. Porque eu não entendia que a igreja era santa. Aí ela disse, mas a partir de hoje eu vou começar a dizer. Eu disse, graças a Deus que está servindo para alguma coisa. Aí, ou seja, acontece, às vezes a gente não sabe, né, não entende, e é importante que a gente entenda essa base que a gente vai ter, que é o credo. E aí, para a gente entender... Hoje a gente vai dar essa introdução geral, digamos assim. A gente tem 2 credos que a gente reza, principalmente nas missas, né?
E aí eles estão um do lado do outro aí no papel. Quem tiver na mão pode olhar, quem não tiver... Já mandou uma foto no grupo aí para quem não está com papel olhar? Se não, manda aí para poder, quem não está com papel, poder pelo menos acompanhar. A gente tem o credo niceno-constantinopolitano e tem o credo romano. O credo niceno é aquele grandão que geralmente se reza nas missas mais solenes, nas festas, na Páscoa, geralmente, né? Às vezes Natal e tal. Nas festas mais solenes se reza o credo maior. Mas os dois falam das mesmas coisas. Eles são exatamente iguais no sentido do conteúdo. Eles apenas vão falar de forma diferente de uma mesma coisa. Por isso eu estruturei aí, um do lado do outro, para que a gente compare o que um fala e o que o outro fala sobre a mesma coisa, né? Sobre o mesmo tema. O credo niceno-constantinopolitano, ele tem esse nome porque ele foi montado entre dois concílios, o concílio de Niceia e o concílio de Constantinopla. E o que são os concílios? O que é que acontece? Surge uma dúvida, um questionamento importante sobre a fé. Então, como é que se decide se aquilo é ou não é? A igreja se reúne em concílio, sob a autoridade de Pedro, do Papa, e vai discutir sobre aquele assunto. Uma vez discutido, vai se decidir, conforme a tradição da igreja, conforme a fé transmitida por Jesus, conforme a fé transmitida pelos apóstolos, o que é que a igreja sempre acreditou em relação àquilo. Ou seja, um concílio não existe para escolher o que é que vai se acreditar, não. Ele existe para se investigar o que a igreja sempre acreditou em relação àquilo. Lembra do tripé? Magistério, tradição e escritura. Os concílios vão trabalhar exatamente em cima desse tripé. O magistério vai analisar a tradição e as escrituras e vai definir o que é a fé da igreja, o que é que faz parte da fé da igreja. Isso são os concílios. Nas escrituras, no Atos dos Apóstolos, a gente tem lá o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, acho que eu já comentei isso aqui, que vai tratar da circuncisão. Surge a dúvida, os novos cristãos, os gentios que se convertem, que começam a seguir Jesus, ainda não existe esse nome cristão, né? O nome cristão, inclusive, vai surgir depois, mas os que acreditam em Jesus, os que acreditam no Messias, eles devem ser circuncidados ou não? Porque para eles era pertencer ao povo de Israel. Porque a aliança, a promessa, vem primeiro para o povo de Israel. Então a circuncisão era o ato de se transformar em povo de Israel. E eles se reúnem e decidem que não é necessário. Então eles abolem essa necessidade da circuncisão, porque se entende que o que faz a pessoa pertencer à nova aliança e não à antiga é o batismo e não a circuncisão. Então veja que isso é uma decisão da igreja sobre algo que Jesus não deixou, assim, digamos, diretamente esclarecido. Mas eles vão investigar aquilo que Jesus falou e conforme aquilo que Jesus disse, eles vão entender sobre essa necessidade da não circuncisão. Ou seja, eles vão ver o que Jesus afirmou. Jesus afirmou sobre o batismo e não sobre a circuncisão. Então aí eles assumem a fé e entendem que não precisa ter a circuncisão e só o batismo. Então esse é o primeiro concílio que existe na história da igreja. Está lá em Atos dos Apóstolos. E quem é que fala? Pedro. Pedro fala. Então mostra que eles se reúnem em volta de Pedro. Ou seja, a decisão não é apenas de Pedro, mas o bater do martelo, digamos assim, é sob a autoridade de Pedro, que a gente chama de cátedra, né? Cátedra é cadeira, a cadeira no sentido do lugar, né? A autoridade que é dele. Então é como você dizer, se vocês forem ler alguns documentos, alguma coisa assim, a cátedra de Pedro. A cátedra de Pedro é o lugar de Pedro, onde ele se senta, digamos, né? Ou seja, aquele que tem autoridade. Então, hoje,
o Papa Leão tem a cátedra de Pedro, ou seja, ele senta na cadeira de Pedro, não a cadeira física, né? O sentido, diga. Eu já li no livro, né, sobre a infalibilidade do Papa. Isso. De que o conceito, né, a ideia de que É infalível. diz respeito a não aceitar a inclusão como dogma de fé da igreja algo falso, né? Sim. Que seria essa ideia. As pessoas começam a confundir com a manifestação, às vezes, do Papa em outras áreas que não... A infalibilidade papal, ela só acontece ex cátedra, ou seja, na cadeira. O que é que significa? Quando ele exerce a função de autoridade junto com o magistério, ali ele é infalível. Ele pode ser falível sobre uma opinião, vai dar uma entrevista, vai fazer um comentário, mas quando ele exerce um documento, quando ele age ex cátedra, ou seja, quando ele age sob autoridade, ali há infalibilidade. Por quê? Porque nós confiamos na promessa de Jesus, que enviaria o Espírito Santo e que o Espírito Santo conduziria a igreja. Então, a infalibilidade papal não é sobre os atos dele, inclusive. Teve papa que não foi muito bom, não. Teve. Mas a infalibilidade não está nos atos pessoais, mas quando ele exerce a função de autoridade de Pedro, aí ele é infalível. Isso é importante dizer, porque o Papa disse isso. Aí o Papa diz alguma coisa numa entrevista e a pessoa, convenientemente, né? Quando é conveniente, não, o Papa disse, mas o Papa, os outros Papas disseram um bocado de coisa que você não está obedecendo. Agora essa frasezinha, fora do contexto, às vezes você quer que seja regra, né? E outra coisa, a tradição da igreja e a infalibilidade papal, ela está vinculada à obediência à tradição. Então, a infalibilidade dele não é assim, ele vai inventar uma coisa nova hoje, não. O que ele diz está necessariamente vinculado ao que a igreja sempre disse. Ele não inventa nada. Tanto que toda vez que chega um papa novo, é a mesma conversa. E olha que eu não sou nem tão velho, eu não peguei tantos papas assim, né? Mas com Francisco, quando o papa vai revolucionar agora a igreja, vai renovar, agora a mulher vai se virar padre, não, isso é a mesma conversa. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Então, a igreja vai ser sempre igreja. Não tem jeito. Porque não pode contrariar a escritura, a tradição. Isso não pode. Senão deixa de ser igreja. Ex-cátedra só em matéria de fé. Só em matéria de fé. Não é em matéria... O Papa emitiu uma opinião política. Não é ex-cátedra. É só em matéria de fé e moral. Fé e moral. Se ele falar sobre economia, sobre o país, sobre futebol, não é ex-cátedra. É só em matéria de fé. Tanto que a igreja não se manifesta em questões científicas, por exemplo. Descobriu não sei o quê. Não é problema da igreja. A ciência é que investigue e diga. Até porque a ciência costumeiramente se contradiz, né? Então, no sentido de que vem uma coisa, não é isso, não era diferente. A fé não, a fé é a mesma de 2.000 anos, é a mesma coisa até hoje, então não muda. Então, surgiu lá no início do cristianismo várias dúvidas, vários questionamentos sobre a fé. Alguns dos mais importantes foi a dúvida se Jesus é Deus. Jesus é Deus ou não é Deus? Porque se a gente crê em um Deus único, como é que Jesus é Deus? É a heresia do arianismo. Foi uma das maiores do início do cristianismo. Quase acabou com o cristianismo, mas pela promessa de Jesus, que as portas do inferno não prevalecem, essa miséria não prevaleceu. Quer dizer, não foi extinta não, que ainda tem gente que acredita que Jesus não é Deus, né? Tem gente que ainda segue Ário do século 3, 4, né? Ou seja, lá atrás ainda tem gente que mantém essa heresia, mas isso já foi esclarecido. Depois surgiu outra dúvida sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus também? Aí teve o concílio de novo para decidir. Então, os dois grandes concílios do início do cristianismo e que definem os pontos mais importantes da fé foi o concílio de Nicéia
e o concílio de Constantinopla. Nesses dois concílios foi criado esse credo que a gente reza hoje, o credo niceno-constantinopolitano. Entendeu agora o porquê do nome? Esse nome gigante que trava a língua, né? Vou fazer exercício, repita 3 vezes, niceno-constantinopolitano. Então, o credo romano também vai tratar dos mesmos temas, mas de uma forma um pouco mais reduzida, digamos assim. Então vamos lá, vamos pegar aí para a gente acompanhar. Primeiro, o credo niceno. Leia aí a primeira parte aí. Creio. Não, calma, só a primeira. Agora no romano. Não, veja que ele fala a mesma coisa, só que no niceno ele dá um a mais, né? Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Segundo, no niceno. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, desceu dos céus. E agora no romano. Então, resumidinho, né? Bem resumido, né? Agora, por que o credo niceno é tão grande? Porque ele precisava, na época, explicar por que Jesus é Deus e como Jesus é Deus. No dia que eu falei aqui, quem está no dia que eu falei sobre a divindade de Jesus? Quem está? Nem lembra, né? Que eu falei. Teve um dia que eu falei aqui sobre a divindade de Jesus, que Jesus é Deus, eu expliquei as duas naturezas, que Jesus é o Filho de Deus, isso, que é Filho de Deus, eu falei da Trindade, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, falei que Jesus tem as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, sem mistura e sem confusão, que ele é plenamente Deus e plenamente homem, que ao se fazer homem ele não deixa de ser Deus, que o que se faz homem é a pessoa do Filho da Trindade, né? É a segunda pessoa da Trindade, é o Filho que se faz homem e habita no meio de nós. Eu falei isso aqui, eu não sou doido, eu me lembro. Falei tudo isso. Tá, não sei se eu não sei. Não, esse eu acho que não está gravado, não. Esse eu acho que não está gravado, não. Foi, acho que o segundo ou terceiro dia. Foi. Então, o que é que acontece? Aquilo tudo que eu falei naquele dia, aquelas 2 horas que eu falei, é esse parágrafozinho aqui, certo? Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos. João capítulo 1, a gente leu aqui no dia, lembra? O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. Lembra? É João aqui. E aí ele vai dizer, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Essa palavrinha aqui, consubstancial ao Pai, para colocar no credo, foi uma confusão. Foi briga. Ou seja, cada palavra que está aqui, ela foi escolhida justamente para combater a heresia de achar que Jesus não era Deus. Então, quando diz aqui, consubstancial ao Pai, significa que ele é da mesma substância, da mesma natureza, ou seja, ele é igual ao Pai. É porque quando a gente fala de substância na nossa língua comum, a gente imagina tabela periódica, né? Receita, né? Aquelas coisas ali, né? Substância, fórmula de laboratório, né? Não.
Substância, na teologia, é aquilo que a coisa é a natureza. Então, o Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele é consubstancial ao Pai, ou seja, ele é da mesma natureza do Pai. E essa era a grande dúvida que se colocava na época da heresia ariana. E aí ele vai dizer aquilo que está em João: por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus. Ou seja, ele já existia e desceu dos céus. Ou seja, Jesus não foi criado no mundo, né? Na encarnação na Virgem Maria. Mas ele já existia e encarnou no ser da Virgem Maria. Mas ele já era Deus antes de todos os séculos. E aí lembra que eu falei aqui, talvez eu repita depois, que o pai só é pai quando o filho é filho. Lembra que eu falei bem esse exemplo? Ou seja, que é isso que ele está falando aqui. Gerado, não criado. Ou seja, desde toda a eternidade, o pai é pai porque o filho é filho. Então, o pai gera o filho, mas é uma geração não como nós geramos, porque um existe antes do outro, mas é uma geração na eternidade, ou seja, é algo diferente da nossa compreensão, porque é uma geração eterna, né? Ou seja, é algo que um existe com o outro. E o credo romano, você vê que é bem curtinho. Por quê? Porque subentende-se que essas dúvidas já estão resolvidas. Não está não, mas o negócio deu uma degringolada com o passar dos séculos aí, mas acho que tem que voltar a usar. Tem que voltar a usar o niceno com mais frequência, né? Para ver se o povo entende, né? Talvez até ampliar o niceno. Tá precisando, né não? Tá precisando. Pronto, então o Romano vai dizer só: e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Depois vai dizer o que no Niceno? Encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Pronto. Agora o Romano. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Bem parecido, né? Esse aí é bem parecido. Só tem uma citaçãozinha ou outra que é diferente, que no final e o seu reino não terá fim, né? Vai dizer no outro. Mas é muito parecido. Agora, o Niceno, o próximo parágrafo. Sim, peraí. Essa aqui, você percebe que ele está narrando a vida de Jesus. Ele está falando quem é Jesus na humanidade, o mistério da salvação. Certo? Ou seja, o que é que aconteceu com a vinda de Jesus, com a encarnação de Jesus para a nossa salvação. Então ele vai contar de forma resumida que a nossa fé faz parte da nossa fé, crer naquilo que Jesus fez e por que ele fez, para que ele passou por tudo isso, para a nossa salvação. Ou seja, ele encarnou, padeceu, morreu, ressuscitou, né, foi sepultado, ressuscitou, subiu aos céus. Tudo isso para quê? Para a nossa salvação. Então o credo vai trazer de forma resumidíssima a vida de Jesus, o mistério da salvação. Depois, no Niceno... Oi. Quando ele fala, não dá uma interpretação diferente para alguns. Quando ele fala está sentado à direita do Pai, talvez não seja aí um foco de confusão. Pode ser que sugere uma certa ideia de hierarquia. Tanto de hierarquia como de ocupação de espaço, né? É aquilo que eu falei lá, acho que no primeiro ou segundo dia.
Toda tentativa de explicar algo sobre a teologia é sempre por comparação. Ou seja, é impossível a gente tentar entender as coisas de Deus se não for por comparação. E, sendo por comparação, ela sempre vai ser limitada em algum momento, mais ou menos. Então, assim, como é que ele está sentado à direita do Pai, se eu mesmo falei aqui que Deus não tem corpo? É porque, assim, no meu ponto de vista, eu acho que, tipo assim, tudo que é criado vira filho. Para a criação de Deus, tudo que é criado, inclusive nós, somos filhos de Deus, como a gente mesmo diz. Tudo que é criado virou filho. Então, ele cria também um homem encarnado, ele cria ele mesmo encarnado, um homem, e virou filho. Aí quando fala assim, está sentado à direita do Pai, é porque Deus ele encarnou e está dizendo que vai voltar. Ele está com a criação dele ali mesmo. Não é bem assim, não. Vamos entender isso. Do lado Tudo que Deus criou é criatura. O Filho de Deus é o Filho, a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Filho unigênito. Veja que até no credo ele vai falar isso. Ó. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Unigênito é porque é único. Só Jesus é Filho de Deus. Nós, seres humanos, isso tem que ficar muito bem claro. Sinto decepcionar os pais de Pet. Só os seres humanos são filhos de Deus. Só. Por quê? Porque Jesus encarnou na humanidade. Não foi na cachorridade, nem na gatalidade. Foi na humanidade. Jesus se fez homem como nós. Por causa da encarnação de Jesus, por Jesus ter assumido a humanidade para a nossa salvação, nós podemos chegar a Deus e dizer Abba, Pai. Ou seja, a nossa filiação é uma filiação por adoção e não por natureza. Isso a gente tem que lembrar, ficar muito claro. A nossa filiação a Jesus é por adoção e não por natureza. Só Jesus é Filho de Deus. Mas, unido a Cristo, eu me uno às glórias de Cristo. E estando unido às glórias de Cristo, eu posso chamar Deus de Pai. Então, eu não posso chamar Deus de Pai porque eu sou filho legítimo. Eu sou filho indigno, digamos assim. E aqui, mais uma vez, cabe a questão da comparação. Veja, eu não estou dizendo que um filho adotivo, na nossa realidade, é menos digno do que um filho gerado. Não. Não é essa a comparação. Isso bem claro, até porque, para não gerar problemas, né? Na nossa realidade humana, um filho adotivo tem a mesma dignidade de um filho gerado. Às vezes até mais, ama mais, às vezes, né? Às vezes até o filho adotivo ama mais os pais do que o que foi gerado. Acontece isso às vezes até, né? Então não é isso que eu estou falando. É isso. Não, mas é isso que por isso que eu estou falando, porque a gente tem que ter cuidado na precisão das palavras quando a gente fala, principalmente nesses temas. Porque a precisão das palavras faz uma grande diferença e é isso que gerou as heresias e por isso está no credo. Porque Jesus não foi criado no sentido de que ele passou a existir quando ele se encarnou. A natureza humana de Jesus passou a existir no momento que ele foi encarnado no seio da Virgem Maria. Mas a pessoa divina já existia. Mas é justamente isso, porque, tipo assim, ó, no final, quando ele passa os 3 dias depois da Páscoa, ele ressuscita em carne, mostra em carne, Sim. e depois ele está entre a gente. É por isso que ele fala, provavelmente sentado à direita, aquela criação do Pai dele, o que eu quis dizer é justamente isso, que ele ainda existe como carne, porque ele ressuscitou em carne, que pediu para Tomé pegar nele e tal. Sim. E depois não foi enterrado, ninguém vê corpo e ninguém vê dizer que ele sumiu. Então ele diz, está sentado à direita aquela figura em carne de Jesus Cristo. Sim, ele está presente. Se for assim, sim, ele está presente no céu, na humanidade, porque Jesus não usa a humanidade temporariamente. Isso aí que eu quis dizer. Ou seja, ele assume a humanidade e a assume para sempre. Ou seja, Jesus ainda hoje é Deus e homem. Ele ainda tem a natureza humana. Por esse motivo, Por isso, grandes problemas com
as questões protestantes é de não entender que a natureza humana de Jesus deve ser adorada. Isso é um grande problema. Quer dizer, poucos entendem isso, na verdade. Poucos chegam a essa profundidade. Mas a natureza humana de Jesus, para nós, ela é adorada. Tanto que na Eucaristia, que é a presença do corpo de Cristo, mais unida à sua divindade, deve ser adorado, porque é Deus que se manifesta na natureza de Jesus. Então, a natureza de Jesus deve ser adorada. Não é um corpo que ele vestiu e largou depois. Diga, você... Você está falando de todos nós sermos filhos. Tanto Jesus quanto Paulo, ele vai dizer também que, apesar de todos os seres humanos serem criaturas amadas por Deus, somente é filho quem recebe o Espírito Santo. Então você só consegue se tornar filho adotivo, me corrija, verdade? Sim. Você só consegue se tornar filho adotivo de Deus, filho de consideração, quando você recebe o Espírito Santo. E você só recebe o Espírito Santo por meio da fé em Cristo. Do batismo. Do batismo. Então, Você... sem isso, continua sendo um ser humano que Deus ama muito, que quer que se converta, mas não é filho adotivo. E sobre essa questão do estar sentado à direita do Pai, é uma coisa que eu já me questionei muito, já pesquisei bastante também, e me corrija, é que, como você tinha falado numa aula, Deus Pai ele não tem corpo, mas ele pode se fazer uma representação visível para que ele possa nos acessar de uma forma visível, estando sentado no trono, não que essa seja a essência visível dele, mas ele pode se fazer dessa forma, que ele pode fazer o que quiser, né? E algo que me fez ter muita clareza depois de estudar, vendo que é literal essa questão do estar sentado direito do Pai, são dois pontos. Primeiro, Jesus é onipotente e onisciente, então ele pode estar aqui na sala ao mesmo tempo estar sentado à direita do Pai. E Estevão, quando ele está prestes a morrer, a Escritura mostra ele olhando para cima e dizendo: estou vendo o todo Jesus, alguma coisa assim. Jesus sentado à direita do Pai. Jesus sentado à direita do Todo-Poderoso. Estou vendo com os meus olhos. Então é uma representação visível. É isso. Veja, isso que eu também já falou sobre, ou seja, nós somos seres sensíveis, né? A gente apreende as coisas através da visão, da audição. Então, Deus vai se manifestar a nós também usando esses sentidos. Então, algumas coisas são manifestadas para nós de uma forma que a gente consiga captar, ainda que não seja plenamente. Ou seja, mesmo a manifestação de Jesus ressuscitado, certamente não é a manifestação de Jesus em toda a sua glória. Porque os discípulos não seriam capazes de enxergar a manifestação plena da glória de Jesus. Não suportaria, né? Como diz até que de Moisés, que Moisés ia falar com Deus e ele voltava com um rosto, né, brilhante, né, que tinha que usar um véu que ele não suportava. Então, veja que a pequena manifestação de Deus para nós já é algo grande demais para a gente suportar. Então, ainda na ressurreição de Jesus, a manifestação da sua glória não é plena. Quando a gente chegar no céu, a gente vai surpreender. Eu mesmo estou esperando chegar esse dia para ver essa surpresa. Então, é algo que vai além de qualquer compreensão nossa. Então, toda vez, eu coloquei isso na cabeça de vocês, até nos nossos encontros, vocês têm que ter isso claro, porque eu avisei isso lá atrás, para ficar claro. Sempre que a gente falar de Deus mesmo, da pessoa de Deus, tanto a Trindade, né, quanto cada pessoa de Deus, vai ser sempre uma comparação, vai ser sempre pouco para aquilo do que realmente é. Entende? Nunca vai ser assim, eu vou explicar. Não tem como, porque é algo é além da nossa capacidade. É como você pegar uma criancinha de 3 anos que mal está começando a falar e tentar ensinar ela física quântica. É a mesma coisa, ou seja, ela não tem condições mentais ainda, né? Se desenvolve isso, para entender.
Só que a nossa mente ainda é 3 anos para sempre, ou seja, a gente não vai conseguir. No céu, aí sim a gente vai conseguir deslumbrar, e a grandeza de Deus é tão grande que nós passaremos a eternidade sempre se maravilhando com as coisas de Deus. Olha que coisa boa. Sempre se surpreendendo. Vocês, mulheres que ficam reclamando dos maridos. Meu marido não faz uma surpresa, não sei o quê, não tem, não é não? Botei no esparro. Nunca mais fez isso, nunca mais fez um agrado. Vá para o céu, que no céu você vai ser maravilhada por Jesus, por Deus, o tempo todo. Não reclame então do marido agora, não. No céu você vai estar saciada. A gente é limitado, então quando a gente for... Pronto. Ainda vai surpreender mais ainda do que vocês imaginam. Então, suporte essa porcaria que vocês têm hoje, porque no céu vai valer a pena. No céu vai compensar. Porque assim, a gente tenta explicar com as palavras que a gente tem, encaixar dentro do que a gente conhece. Sim. Mas ele falava que seria, segundo a explicação dele, seria uno, a Trindade seria una, no quesito de que estão os três perfeitamente alinhados no mesmo propósito, no mesmo ideal. Tipo assim, um não duvida do outro, um pensa exatamente a mesma coisa do outro. Foi? É uma reflexão, mas ainda não é o que é. Eu gosto muito de pensar que tentar compreender Deus plenamente é a mesma coisa de você pegar todo o universo e além, porque ele é além do espaço, além do tempo, comprimir num único ponto que caiba na sua cabeça. Você não consegue nem enxergar o Santo Agostinho, que é Santo Agostinho, comprimir ele assim num único passou anos e anos e anos tentando meditar sobre esse mistério. E no fim ele descobriu que ele não entendia era nada. Imagine eu, um porcaria desse, eu nem me arrisco. Nem me arrisco. Eu contei aqui a história de Santo Agostinho na praia, eu contei essa história aqui, né? Não contei? Não é possível. Santo Agostinho estava na praia passeando, ele passeava para poder meditar, reflexionar, né? E aí ele estava meditando sobre a Santíssima Trindade. Ele estava num período assim que ele estava querendo muito tentar explicar a Santíssima Trindade. E aí ele andando pela praia viu um menininho que cavou um buraco na areia assim, aí ele pegava um balde, ia lá, enchia o balde no mar de água e jogava dentro do buraco. Aí ele ia lá no mar, pegava água, jogava no buraco. E ele fazendo isso várias vezes. E ele começou a observar o menino, né? Qual é o pensamento óbvio que todo mundo tem? Não dá certo, né? Ele bota a água embalada, água. Aí chegou pro menino. Ô menino, ele não era nordestino não, mas ele chegou. Ô menino, o que é que você está fazendo? Ele disse, eu estou tentando colocar a água do mar dentro desse buraco. Aí ele disse, mas você não percebe que você não vai conseguir fazer isso? Aí o menino olha para ele e diz, e você não percebe que você nunca vai entender o mistério da Santíssima Trindade? Ou seja, tentar entender o mistério é colocar o oceano dentro de um buraquinho. Não tem como. Ou seja, assim, veja, não significa dizer que a gente não possa pensar, meditar, refletir. Pode, eu acho isso maravilhoso e gosto de fazer. Mas assim, a gente tem que colocar de início logo uma coisa na cabeça. Não é possível compreender plenamente. Pronto. Quando você entende isso, você já fica sabendo. E aí tem que ter um cuidado para não ultrapassar o limite da heresia. Porque muitas heresias surgiram justamente por causa dessas questões. O arianismo surge por causa disso. O pelagianismo também, se não me engano, surge também por causa disso. Ou seja, o modalismo também surge por causa disso. Ou seja, pensar que Deus é de várias formas diferentes. Você entendeu o seguinte, meu filho, ele é 3, é 1 e acabou. Pronto, é assim. Ah, como não sei, é assim. Lá no céu a gente vê. Espere chegar lá que você sabe. Pronto. Acabou o assunto. Não tem como descobrir. Agora, você vai meditando e vai vendo que é um grande mistério. O que a gente precisa entender é o seguinte, é sempre um mistério do amor de Deus e algo que para nós se tornou, não é vulgar, mas se tornou, parece que meio desprezível, que é a liberdade. Há uma questão na liberdade humana que é um presente que Deus nos deu, que é o maior presente depois da vida.
é a liberdade humana. Só que a liberdade tem uma consequência. Então, a liberdade que Deus nos deu, e a liberdade é justamente necessária para que possamos amar, porque não existe amor sem liberdade. Ninguém ama obrigado. Concorda comigo? Eu posso chegar para você assim, me ame. Não tem como. Você pode até fingir. Né? Tem situações até que, né, a pessoa finge, por diversos motivos, até por violência, etc. e tal, né? Acontece, infelizmente. Mas amor de verdade você não tem sem liberdade. Pode ser obrigado. Então, o grande presente que Deus nos deu é a liberdade, justamente para poder amar. Agora, tem gente que escolhe outros caminhos. Paciência, faz parte da liberdade. Né? Deus não quer, mas faz parte. Então, a Trindade é algo que a gente vai falar aqui um ano inteiro e não vai conseguir entender, não vai conseguir esgotar e vai ficar sempre dúvidas, vai ficar sempre questões. Então, aceite. Acredite, porque Jesus disse. A própria encarnação Já é outro mistério dentro do mistério. Transubstanciação. Já é outro mistério dentro do. Exatamente. Quando ela era escrita, o que não cabia na mente dela era justamente isso, era a encarnação. Como assim, Deus ilimitado é uma pessoa? É um mistério divino da encarnação. É um mistério. Como é aquela de Ariano Suassuna, né? Eu não sei, só sei que foi assim, né? Eu não sei, só sei que foi assim. Eu não sei como é. É assim. Mas como é, eu não sei. Chicó. Vamos lá, vamos voltar aqui então agora para o Espírito Santo, no Niceno aí. Creio que o Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. No Romano. creio no Espírito Santo. Só. Creio no Espírito Santo. Curtinho, Assim como ele fala sobre Jesus, né? E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, creio no Espírito Santo. Mas veja como eu gosto muito do credo niceno, que ele é bonito, né? Ele é bonito, é poético até, né? Veja, creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Aqui foi outra briga, que já foi o Concílio de Constantinopla, de definir se o Espírito Santo era Deus ou não. E aí, segundo alguns historiadores que comentaram, teve uma briga porque não se colocou também a palavra consubstancial no Espírito Santo. Porque queriam botar também consubstancial ao Pai e ao Filho, talvez, né? E não colocou. Mas eles colocaram uma outra expressão que dá o mesmo efeito, que ele diz: e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Bem, se ele é adorado com o Pai e com o Filho, ele precisa necessariamente ter a mesma natureza do Pai e do Filho. Então ele precisa ser Deus como o Pai e o Filho é. Então os três são igualmente adorados: o Pai e o Filho e o Espírito Santo. E uma outra coisa interessante que ele diz aqui no início: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. Que é uma reflexão que o Espírito Santo, coitado, ele é meio desprezado pela maioria, assim. O pessoal não fala muito do Espírito Santo, não. O Espírito Santo é aquele que dá a vida. Você vai perceber isso em vários lugares. Primeiro na criação do mundo, na narrativa da criação, que vai dizer que o Espírito pairava sobre as águas, logo no início da criação. Ou seja, há uma presença do Espírito, né? O ruar, né? Que é o vento, né? O Espírito, essa palavra vai ter esse sentido do vento, do pneuma, né? Ou seja, do ar. Então, o Espírito pairava sobre as águas. Depois, quando ele cria o homem que vai dar vida ao homem, o que é que Deus faz? Sopra, né? Ruar de novo, o sopro da vida, que é o Espírito que dá a vida. Se a gente fizer uma reflexão mais ainda teológica,
aí uma reflexão até mais poética, que eu acho bonito, diz assim que quando Deus cria o mundo dizendo: haja luz e houve luz. Se separe, haja o firmamento, houve o firmamento, né? Então, e ele vai assim: Deus diz. O ato de Deus dizer tem duas coisas. Tem a palavra e o ar. Porque para falar é necessário que haja o ar que fala. Então, na criação, há o Pai que diz, o vento que sopra e a palavra que é pronunciada, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, João vai falar lá no capítulo 1 que ele é o Verbo. Por que Jesus é o Verbo? Porque Jesus é a palavra, é a ação de Deus. Então, a palavra tem aquele que fala, a palavra dita e o ar que sai. É a Trindade Santa, na criação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso ele vai dizer que tudo foi feito por ele, a gente vai falar em João, né, sobre o Verbo, e sem ele nada foi feito, porque na criação é a palavra que cria. Olha que coisa bonita, né? Então, o Espírito Santo é aquele que dá a vida. E vai ter uma outra hora que também o Espírito Santo vai dar vida, que é muito importante para nós hoje. Que horas é? Pentecostes. Quando vem o Espírito Santo em Pentecostes, é o Espírito que é soprado sobre a igreja. E a partir dali, a igreja cria vida. Ou seja, Cristo institui a igreja em Pedro, prepara os apóstolos, e aí eu gosto muito de fazer essa comparação. A gente vai falar isso um outro dia, vamos falar sobre a igreja. Ou seja, é como o exemplo da criação. Deus molda o homem do barro. Deus pega a igreja e molda a igreja com os apóstolos. Prepara o corpo da igreja. Mas é o Espírito Santo que dá vida à igreja e faz a igreja começar a agir. Veja que, mesmo Jesus tendo ressuscitado, os apóstolos estavam parados. Os apóstolos só começam a agir no Espírito Santo. Quando vem o Espírito Santo, sopra sobre a igreja e dá vida a ela. Aí Pedro, vocês sabem que eu gosto de Pedro, eu já falei isso aqui. Pedro chega e vai fazer a pregação e converte quantas pessoas? 5.000 pessoas. Imagine, rapaz. Numa pregação, ele converte 5.000 pessoas. E olha que não tinha Instagram, não tinha até microfone, não tinha nada. Era no gogó. Você converter 5.000 pessoas na primeira... E não só isso, mas as pessoas ouviam ele falando na língua nativa delas. Vai estar lá em Atos dos Apóstolos. Uma tradução simultânea. Como é que fala aquele como é? Que tem na televisão? É, isso aí. Automático, né? Ou seja, ele falava e as pessoas ouviam na língua delas aquilo que Pedro estava falando. Imagine que ação do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito que dá a vida, tanto na criação, quanto na criação da igreja e na sustentação da igreja até hoje. Porque sem o Espírito Santo, a igreja estaria morta. Por isso eu creio na igreja, por causa do Espírito Santo, não é por causa das pessoas. Vamos lá, o próximo. No outro. Graças à Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Veja que é parecido, mas ele fala também um pouquinho mais detalhado, até quando ele fala da igreja, né? Creio na igreja, una, santa, católica e apostólica. No outro ele vai dizer só na Santa Igreja Católica. Não fala nem una nem apostólica. Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados.
já que ele diz também, professo um só batismo. No credo romano não diz isso, né? Para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir, que no outro ele diz, na vida eterna, né? Então, veja que o credo, ele vai falar exatamente sobre os mesmos temas, tanto um quanto o outro. Por isso, se você disser para alguém que a sua fé e citar o credo romano, vai ter as mesmas coisas que tem no credo niceno. A diferença é que o credo niceno é um pouquinho maior. É, um pouquinho maior. É a ressurreição dos mortos. Quando Jesus voltar pela segunda vez, todos ressuscitarão. Todos. Inclusive os que não se salvarem. Isso é um problema, não. Isso é uma questão muito importante, que inclusive questiona outras interpretações não católicas. De entender que a natureza humana, ela foi criada para ser humana para sempre. A gente vai falar sobre isso depois, mas dar uma pinceladinha para vocês ficarem curiosos. O que é que acontece? O próprio entendimento de que nós morremos e o nosso espírito vai para o céu, que nem todos acreditam, é entender o que é a natureza humana, ou seja, nós fomos criados para sermos seres humanos. A nossa natureza humana é composto de uma matéria e de um espírito. O nosso espírito é eterno, a nossa matéria não a foi por causa do pecado. Mas o nosso espírito não morre, porque o que morre é a carne. Mas, só um instantinho, me dê só um minutinho. Só um minutinho, só para eu concluir o raciocínio aqui. Então, a nossa natureza, Deus nos fez seres humanos e seremos humanos para sempre. Por que eu estou te falando isso? Porque, veja bem, tem muitas pessoas que acham que o inferno não é eterno. Se o inferno não é eterno, eu não acredito que Deus nos fez livres. Pode parecer meio cruel, né? Mas veja bem, se Deus me dá liberdade, Ele tem que me dar liberdade incondicional, ou seja, Ele não pode me dar liberdade assim, que hoje tem muito isso, né? Você pode pensar no que você quiser, contanto que você concorde comigo. Então, isso não é liberdade, não é não? Não tem muito isso? A pessoa tem que ser livre para falar o que quiser, mas se você fala algo contrário do que a pessoa pensa, aí você é o demônio, né? Aí você, você é isso, você é aquilo, mas peraí, eu não tenho liberdade para pensar, não é democracia? Aí quer dizer que se eu penso diferente do que você está pensando, eu não posso, eu tenho que pensar igual a você. Então isso não é liberdade. Se Deus condiciona a minha existência a aceitar Ele, isso não é liberdade. Ou seja, não significa que eu tenho direito de escolha. Ele está me criando condicionalmente. Se é uma condição, não é liberdade. Entende o que eu quero dizer? Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Ou seja, se ele fala assim, olha, eu vou lhe criar. Você tem liberdade para escolher o que você quiser. Mas se você não fizer o que eu quero, você vai deixar de existir. Pô, isso não é liberdade. Isso é condicionar. E se há uma condicionante, uma limitante da minha existência, não é liberdade. Eu tenho que ter liberdade para dizer eu quero ou não quero. Se ele me cria para ser o que eu sou, ele tem que me criar independente da minha escolha. Então, ao criar o ser humano, Deus cria o ser humano para existir em corpo e espírito. E aqueles que não querem viver com Deus vão ressuscitar e vão passar a eternidade em corpo e espírito, mesmo não estando na presença de Deus. Por isso, todos ressuscitarão. Todos, sem exceção. O corpo que você fala é... Sim, um corpo físico. Porque, veja bem, a gente tem que ter cuidado com isso, senão a gente vira espírita. Ou uma mentalidade reencarnacionista, onde o corpo é um mero instrumento do espírito, é uma roupinha que o meu espírito veste e depois larga e queima. Não. Deus nos fez humanos e a humanidade na criação, ela é necessariamente física e espiritual. Porque, veja bem, se não fosse assim, não faria sentido Jesus se tornar homem.
E morrer na cruz, para que merda Jesus veio morrer na cruz se a humanidade não serve para nada? Se o corpo humano não serve para nada? Claro, você se salvaria sem precisar da encarnação de Jesus. Você se salvaria de outro jeito. Ele não precisa nem encarnar, ele precisava aparecer só e dizer assim, eu vim aqui para dar uma mensagem para você, salvar sua alma. Não precisava ele morrer, encarnar, tudo isso. Ou seja, se nós não somos seres físicos, corporais e espirituais, não faz sentido a encarnação de Jesus. Se nós também não somos seres espirituais eternos, também não faz sentido a salvação, porque Jesus simplesmente deixar todo mundo morrer, acabou. Morreu, acabou, todo mundo se acaba e está tudo certo, a criação dá um fim. Não precisa ele vir morrer na cruz para a salvação das nossas almas. Se você depois de morrer, acabou, como muitos acreditam, né? Não, morreu, acabou, vai esperar Jesus voltar. Esperar Jesus voltar o quê, meu filho? Você vai para o inferno, para o céu, para o purgatório. Não tem outro jeito não, senão não faz sentido Jesus fazer tudo o que fez se o nosso espírito não é eterno e se nós não seremos carne. Percebe o mistério? Porque nós dizemos, vou descer lá, morrer na cruz, para quê? Deixa morrer. Quem morre acaba todo mundo e acabou. Não é não? Não precisava, não tinha necessidade dele morrer. Ele morre porque nós somos seres espirituais e físicos. E na ressurreição, todos nós seremos aquilo para o qual fomos criados, para ser seres humanos, com um corpo físico e um espírito eterno. Por isso nós viveremos eternamente, independente de onde. Eu espero ir para o céu. Eu não quero viver em outro lugar eternamente não, que o bicho pega. Diga. Quando eu era pequeno, lá em Barbacena, me disseram que quando a gente morre, a gente não vai direto para o inferno. Vai estar dormindo ou vai estar no purgatório. Não, isso é pensamento protestante. Certo? É. Não, tem vários protestantes que pensam assim, vários. A maioria, na verdade, pensa isso, que morre e fica esperando. Morreu, enterrado e fica esperando. Não. Morreu, vem o juízo. São Paulo diz isso de uma forma absolutamente clara das Escrituras. Ao homem é dado nascer uma só vez. Já mata reencarnação, né? Ao homem é dado nascer, morrer uma só vez. Morrer uma só vez. E logo após vem o juízo. Logo após. Aí diz, não, mas é porque a pessoa vai esperar Jesus. Meu filho, se é logo após, não é esperar. Ele diria, vai morrer e terá o juízo. Mas se ele acrescenta, isso é um adjetivo, né? Logo após, não sei, os professores me corrigem. Não é isso? Advérbio, adjetivo não, perdão, advérbio. Advérbio, exatamente. Seja assim, logo após, que aconteceu isso, em seguida, imediato, acontece outra coisa. Então, logo após a morte, vem o juízo. Morreu, vai encontrar com Jesus. Não tem jeito. Vai prestar conta. Por isso a gente reza. Rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Porque a hora que o bicho pega é na hora da morte. Ah, vou esperar, ainda estou jovem, vou esperar um pouquinho mais na frente eu me converto. Vai que o bicho pega, né? Então, assim, logo após a morte vem o juízo. Logo que a gente morrer, nós teremos 3 destinos. Um dos 3, né? Ou o céu, ou o purgatório, ou o inferno. A gente vai falar sobre isso aqui. É um dos temas ali do catecismo, do credo. Céu, purgatório ou inferno. Todas as almas do purgatório vão para o céu, uma hora. Quando a gente fala sobre o purgatório, vocês vão entender por quê. Todas as almas do purgatório vão para o céu. Ou seja, no final, quando Jesus voltar, definitivamente, só vai ter 2 possibilidades, céu ou inferno. Não tem outra. E não sai. Quem está num não vai para o outro. Não. Mas quem está no purgatório pode ir para o inferno? Não. Todas as almas do purgatório vão para o céu. Tem essa vantagem. É mesmo? Claro. Você já é uma etapa vencida, né? Opa, 10! Um alívio, hein, agora, né? Aqui é o inferno ou purgatório? Volta, Jesus.
Todas as almas do purgatório vão para o céu. Porque o que é o purgatório? O purgatório é a misericórdia de Deus de entender assim: ô povinho miserável, rapaz. Dê a chance, dê a graça, mas ainda assim... Aí ele dá uma chancha, dá uma... Olha, você não está pronto para o céu, não. Mas vou dar uma colher de chá, um café com leite, e você vai para o céu. Mas vai passar um tempinho lá no purgatório. Vou lhe atualizar um pouquinho mais. A maioria de nós vai para o purgatório. Não tem a menor dúvida. Exatamente. Quando a gente reza pelas almas do purgatório, que o povo fica, o povo católico fica rezando pelos mortos, não sei o que, falando besteira. O que nós estamos fazendo é intercedendo por eles, para que a graça seja derramada para eles no purgatório, e assim eles possam ir para o céu mais rápido. Por isso eu sempre rezo por três almas do purgatório. Eu rezo por uma alma específica, que eu chamo da minha alma adotada, que Deus, Santa Teresinha que escolhe para mim. Eu vou rezar sempre essa. Sempre que eu rezo por uma alma, é essa daí, ela que escolheu para mim. Aí eu sempre rezo pela alma mais distante do purgatório, aquela que está lá, que vai demorar mais para sair. Está lá no final da fila. E aquela que está no primeiro. Você que falta pouquinho para ela entrar no céu, para ela entrar logo. Aí eu sempre rezo essas três almas. Para que a fila ande rápido. Para que ela entre logo, entendeu? Ou seja, para essas três almas. Eu rezo por todas as almas, mas especialmente por essas três almas. Então a maioria de nós vai para o purgatório, não tem a menor dúvida. Agora, o pastor me explica. Peraí, rapidinho, deixa eu só dar bela que tinha perguntado primeiro, levantado a mão primeiro. Sobre essa questão da ressurreição, né? Isso é uma questão que eu ficava maquinando quando eu me converti. E aí, além de Jesus e dos apóstolos falarem muito sobre isso, a gente vê isso na igreja primitiva, né? Aí quando você vai ver o Espiritismo e outras seitas, eles filtram as passagens de Jesus morais e as passagens que falam sobre ressurreição, sobre as cartas dos apóstolos, eles praticamente ignoram ou distorcem completamente o sentido, né? E aí, você vai ver, por exemplo, se Jesus ensinasse reencarnação, os apóstolos iriam pregar, mas eles não pregaram. Exatamente. Nas cartas. E se os apóstolos tivessem pregado, as comunidades primitivas do século II teriam entendido isso. Só que todas elas buscavam refutar os platonistas, que eram as pessoas que, principalmente os gregos que seguiam a linha de Platão. Platão acreditava em reencarnação. E os cristãos do século II, eles buscavam refutar os platonistas, dizendo que não existe reencarnação, nós não acreditamos nisso, e o que vai haver vai ser a ressurreição da carne. E aí tem um cara que é Justino Mártir, né? Que morreu mais ou menos no ano 150. Ele está debatendo com um cara, e aí ele vai dizer o seguinte: se você não soubesse como é feito um ser humano, você iria olhar para uma gota de sêmen e nunca que você iria dizer que daquilo ali podia sair um ser humano. Da mesma forma, como você não conheceu o poder de Deus, você diz que a ressurreição não é possível, né? Então, muitas objeções de hoje em dia já foram refutadas no século XII. Sim. Inclusive a objeção de que, não, mas o nosso corpo morre, vira pó, ou um animal come o nosso corpo e aí as partículas do nosso corpo já estão para dentro do animal, então por isso é impossível a ressurreição. E aí já no século II vão refutar isso daí também, dizendo que Deus faz o que quiser. Absolutamente o que quiser. Se ele quiser reorganizar os átomos, não falou com essas palavras, né? Mas se ele quiser reorganizar toda a matéria, te reconstituir uma mesma pessoa e te passar a glória como Jesus mesmo veio com o corpo glorificado. É totalmente possível. Ele vai atrás de todas as minhocas. Né? E aí só para finalizar, geralmente, o Espiritismo e outras seitas vão dizer que Jesus não ensinou reencarnação, aí geralmente você vê dois argumentos. Primeiro, de que as pessoas não teriam capacidade de compreender. Eu já li isso em Divaldo, Chico Xavier e Allan Kardec. As pessoas não teriam capacidade de compreender. Mas como que não teriam capacidade de compreender se Platão, 400 anos antes de Cristo, ensinava a reencarnação? Não era um pensamento exclusivo, né? Existiam várias crenças, era comum. Na verdade. A reencarnação é uma crença comum, na verdade. E, inclusive,
Os egípcios também acreditavam. Falar, os egípcios tinham os hindus, tanto que para isso que eles mumificavam, para manter a cápsula, para quando voltasse o espírito. Ah, não sabia disso. E uma outra objeção que não é tão comum, mas que a gente vê também, é que se Jesus ensinasse claramente a reencarnação, Jesus ensinou princípios da reencarnação porque as pessoas não teriam capacidade de entender. Só que isso é completamente falso, né? Já viu por quê? E aí um outro argumento que se vê um pouco é que isso geraria muito escândalo para os judeus. Só que Jesus não estava nem aí em causar escândalo. Entendeu? Ele chegou lá e destruiu um bocado de coisa no templo, sabe? Não, mais escândalo do que chegar e dizer eu sou Deus, é mais escândalo do que... E ele, inclusive, Jesus ele pega e diz assim, um bocado de gente, né? Se vocês não comerem da minha carne e beberem do meu sangue, vocês não terão vida em vocês mesmos. Aí todos eles interpretam que Jesus está falando de canibalismo e dão meia volta e param de seguir Jesus, inclusive alguns dos discípulos, que não os apóstolos. Né? Aí Jesus pergunta para os apóstolos, se vocês não vão deixar de me seguir também? Então, ele não estava nem aí em causar escândalo. Depois ele vai explicar que o que ele estava se referindo ali era em relação à Eucaristia. Né? Então, não teria capacidade de compreender, isso não faz sentido nenhum. Jesus não queria causar escândalo, isso também não faz sentido nenhum. Jesus ensinou claramente ressurreição. Os apóstolos ensinaram nas cartas claramente ressurreição. E toda a igreja primitiva do século II combatia todas as pessoas que tinham a crença da reencarnação. Que o nome, na verdade, não era reencarnação, né? Que isso é um nome que foi desenvolvido depois. O nome para esse significado na época era transmigração das almas. Era esse o conceito. É mais difícil, é melhor falar reencarnação. Era esse o conceito de você morrer e você reencarnar como outra pessoa. Diga, Júnior. Não, eu queria falar justamente, se explicar mais sobre justamente que tem uma passagem bíblica entre Lázaro, o rico e Abraão. E ali, mesmo assim, já consegue ter uma conversa, uma interligação entre a parte ruim e a parte boa. A parábola, né, essa do Lázaro, né, do rico e de Lázaro, ele quer demonstrar uma ideia, que é a ideia duas. Primeiro que ele morre e tem um destino, né? Fica claro nessa parábola, né? Que os dois morrem e tem um destino antes de Jesus voltar, porque os irmãos ainda estão vivos, então não é o fim do mundo. Então a primeira ideia é essa. A segunda ideia que a parábola quer transmitir é que não existe ligação não há possibilidade de intercâmbio, digamos assim, né? De um descer e o outro subir. Ou seja, o apartamento que existe no inferno, ele é pleno. É uma das conversas que eu falo com alguns protestantes que falam comigo assim, e morreu, eu falei assim... E aí, Lázaro, intercessão com Maria, porque você vê que Maria fez um milagre e pediu para Jesus com carinho para ele fazer a transformação de água para vinho. Porque na hora da nossa morte também, ela ir lá e a gente pedir, porque tem uma conversa lá no céu. Não, a maioria dos argumentos das pessoas que querem falar mal da igreja, né, principalmente a maioria dos protestantes, ela não é uma argumentação sólida. Não é uma argumentação sólida. Porque assim, pode até ser parecer meio preconceituoso, sei lá, qualquer outro adjetivo possa ser dado. Mas veja bem, na maioria das pessoas que usam esses argumentos, não há honestidade de pensamento. A pessoa apenas quer construir um argumento, ainda que não verdadeiro, nem sólido, apenas para atacar a igreja. Porque, inclusive, muitos dos questionamentos que existem no Brasil, nas igrejas protestantes do Brasil, não existem em outras igrejas. Porque as igrejas protestantes do Brasil, a sua grande maioria é calvinista, não é luterana. Ou seja, a origem dela é muito mais calvinista do que luterana. E Calvino ele era muito mais briguento, digamos assim, muito mais radical do que Lutero. Então você vai perceber que as igrejas de viés do ramo, né, calvinista, elas são mais estridentes, mais assim, quer brigar, não sei o quê. As de Calvino é menos. Não sei o que não tem, mas é menos. Ou a de Lutero. A de Calvino é mais coisa. Então, por exemplo, esse negócio de imagem, não sei o quê, tem igrejas que já não discutem isso há muito tempo, que sabem que isso não existe na igreja católica, entendeu? Mas é isso, é porque a ideia não é a busca pela verdade, é apenas brigar.
quer ver que isso é claro? Isso faz parte da cultura de muitos. É que quando você começa a argumentar e a pessoa percebe que você vai explicar aquilo da qual ela está acusando, ela muda de assunto. Hoje aconteceu comigo. É estratégia, porque, não sei quem foi até que falou, eu assisti um vídeo recente falando sobre isso. A intenção não é a busca pela verdade, não é discutir para entender quem está certo e quais são as razões pelas quais vocês fazem as coisas. Ele não nos acusa porque quer que a gente explique. Ele acusa apenas porque a intenção é acusar e denegrir. Quando você argumenta, a pessoa muda de assunto. Por isso que eu parei de discutir. Quando eu era jovem, tinha muita energia, eu brigava muito, discutia um bocado. Hoje em dia eu não discuto mais porque não vale a pena. Porque se a pessoa não tiver honestidade no discurso, no debate, é só perda de tempo, é só gasto de energia. Porque a pessoa vai, aí você vai assim, tá, mas isso aqui, tá, não escuta. Aí a pessoa, não, mas não sei o que, aí vai para outro assunto. Não, vem cá, volte aqui, vamos terminar o assunto. Ah, que não sei o que. Não termina. Por quê? Porque ela percebe que você vai demonstrar que ela está errada. E teve uma vez numa situação com uma pessoa, não vou dizer quem é, que ela falou uma coisa, eu afirmei, aí mostrei uns 4, 5 versículos na Bíblia, mostrando, olha, isso não é isso que você está dizendo, está escrito aqui, ó. Está escrito, está dito na palavra. Não é para acreditar na palavra, está dito claramente. Aí eu perguntei, você vai acreditar na palavra de Deus ou na pessoa que lhe disse isso? Ah, que não sei o quê. Não, mas a minha forma de acreditar é essa. Eu disse, então paciência. Não tem mais como discutir, pô. O Evangelho em domingo eu só lembrei do Senhor quando ele fala assim, ó, nem tudo está escrito. Não tá. Estava lá bem claro assim, nem tudo está Então assim, veja, se a pessoa não tem honestidade no discurso ou na intenção do debate, eu nem perco meu tempo. A não ser aquilo que eu falei, a não ser que haja pessoas em volta e que aí eu vou falar muito mais para as pessoas que estão ouvindo do que para aquele que está argumentando, porque o argumento é desonesto. Entendeu? Não é honesto o argumento. Por que é que eu me tornei católico? Porque eu vi que existia um sentido para aquilo que contrariava o que eu pensava antes. Eu disse, rapaz, eu não posso desconhecer, né? Uma vez você conhece, você não pode desconhecer. E a maioria das vezes Não pode. É o mesmo assunto, é que a igreja Imagem, Maria, hoje vieram me evangelizar e saiu evangelizado. Não, era engraçado quando ia nas portas, né? Aquele negócio de ir nas portas. Isso há muitos anos atrás. Ia nas portas, aí quando chegava alguém lá na porta que chamava, que aí via quem era, aí o povo lá de casa, Léo, vai lá na porta, atende ele. Aí eu ia, algumas vezes eu ia, né? Boa tarde, tudo bem e tal. O senhor pode dar um minuto? Eu disse, posso. Mesmo as conversas de sempre, eu posso. Não, que não sei o que. O senhor conhece a palavra? Um pouquinho, eu gosto de ler. Eu gosto de ler um pouquinho, já li alguma coisa. Porque eu não sei o que. Aí começava, né? Aí disse, Aí a pessoa falava uma coisa, porque Jesus também disse tal coisa, né? Aí a pessoa aí falava mais uma coisa, tal. Comentava, né? Não é diácono ainda não. Era menino, né? Não estava novo ainda. Aí não sei o que e tal. Aí chegava um momento que eu pensava assim, o senhor conhece um pouquinho da palavra? Não sei. O senhor é cristão? Eu disse, sou cristão. O senhor congrega onde? O senhor não, que eu era menino, né? Eu era jovem. Você congrega onde? Eu disse, na paróquia ali, Nossa Senhora da Conceição, ali na suburbana, que eu morava lá na suburbana, ali na suburbana. Aí o povo... Não perguntava, mas eu entendi a pergunta que surgia na cabeça, né? É católico? Aí alguns... porque Deus é um só, né? Aqueles que não queriam. Pô, que bom, eu queria lhe convidar então para o senhor visitar a nossa igreja. Eu disse, obrigado pelo convite, retribuo também o convite. Se vocês quiserem ir lá, tem missa lá todo domingo, 7h30 da manhã.
e 5 horas da tarde, você pode ficar à vontade também, nos visitar e tal. Você, quando via que os argumentos, né, não ia rolar, não ia, né, ludibriar com os argumentos fracos, aí caia fora, ou seja, não havia interesse real de conhecer a verdade. É só de se contrapor. Porque eu acho o seguinte, eu não sei vocês, mas eu tenho o hábito de concordar comigo. Eu não sei se vocês também são assim. Eu tenho um hábito de concordar com o que eu penso. Né? Eu, pelo menos, tenho esse hábito. Então, eu digo sempre assim, olha, você acha que eu estou errado? Me convença. Eu estou errado? Me convença que eu estou errado. Não tem problema nenhum. Eu converso com qualquer um. Agora, não venha me dar grito, me insultar ou falar besteira e não querer ouvir. Então, não. Aí, não. Não. Sabe o que é? Ok. O senhor disse que era bonito. Mas eu sou lindo. De brincadeira, velho. Só vou fazer A minha beleza é extraordinária. Vocês aqui não estão enxergando. Oi? Nós não somos capazes de enxergar também. A limitação de vocês que é muito grande. Eu não posso fazer nada. Quiçá vocês iluminados pela graça de Deus. Diga. Diga. Eu estava falando com a minha tia, que ela é católica, sempre foi, e ela é do Shalom. Sim. Aí, às vezes, eu não compreendo, não. Sim. É aquela coisa de a renovação carismática. Sim. É outra roupagem, Ó, a igreja, ela tem o que a gente chama de diversos carismas. Ou seja, diversas formas de manifestar a mesma fé. Vou dar um exemplo assim que a gente vê claramente isso. Por exemplo, nas ordens religiosas. Você tem, por exemplo, as carmelitas, que vivem clausuradas, não saem nunca do convento, a não ser que esteja doente. Mas não sai nunca. Entra no Carmelo e fica lá. E você tem as Irmãs da Misericórdia, que é de Madre Teresa. Eu esqueci agora do título, me perdoe. Que é um hábito branco com as tirinhas azuis, as 2 tiras azuis, se eu não me engano, na borda, né? Que é da Madre Teresa de Calcutá. Então, ou seja, essas cuidam dos pobres. Então, elas estão na rua o tempo todo. Não, a Dulce é outra. A Madre Teresa de Calcutá é outra. Então, ou seja, você tem 2 ordens religiosas que professam a mesma fé católica, mas elas exercem o seu carisma, ou seja, elas exercem a sua vida de formas diferentes. Todas são válidas, desde que mantenham a mesma fé. Então, a fé é a mesma, agora o carisma é diferente. Então, você vai ter pessoas que manifestam os seus carismas, grupos, movimentos, ordens religiosas, sei lá. A igreja, graças a Deus, é rica em tudo isso. Então, ela vai exercer esses carismas de formas diferentes. E se a gente vê ao longo da história da igreja, há movimentos que surgem e desaparecem, inclusive. Que há um momento que Deus suscita aquele movimento, que era necessário para aquele período, e depois não é mais necessário, então ele desaparece. A renovação é um dos movimentos que surge na igreja, aprovado pela igreja, etc. e tal, e que mantém a fé da igreja. Agora, pode ser que em alguma pessoa, alguma circunstância, não haja conforme o que tem que ser exercido. E isso não é só da renovação, é de qualquer lugar, de qualquer pessoa. Então eu conheço pessoas de diversos movimentos diferentes que beiram as heresias. Ou seja, que aquilo que ela fala não é bem o que a igreja professa. Ou seja, está errada. Mas, o que é que a gente pode fazer? Tentar ensinar a verdade para as pessoas, né? Então, a renovação carismática é um movimento católico recente na história da igreja que vai falar muito dos carismas efusos, ou seja, que são os dons, alguns tipos de dons.
Tem aquelas manifestações dos dons. Faz parte da história da igreja. Se você quiser ver isso mesmo, tem um curso de Padre Paulo Ricardo, muito bom, falando sobre isso. Muito bom, muito bom. Que ele vai contar historicamente como surgiu, de onde vem, etc. Muito bom. Eu fiquei na ansiedade de perguntar, porque quando eu estava falando com ela, ela falou sobre falar em línguas. Sim. Na minha cabeça, limitada, eu não consigo ler, depois do ABC, o credo. Sim. Porque a minha cabeça não processa. Imagine falar em línguas. Então, Para você é estranho. então, isso. Mas assim, é até uma observação que eu gosto de fazer a algumas pessoas da renovação que acham que todo mundo tem que rezar. Não é. As pessoas que detêm esse carisma podem fazer isso. Então, assim, como às vezes também é algo recente, precisa ser mais elaborado teologicamente. Até nesse curso do Padre Paulo Ricardo ele fala muito isso. Ou seja, como às vezes é algo novo, as próprias pessoas que participam não procuram estudar sobre aquilo que elas mesmas estão fazendo. E termina, por vezes, fazendo coisa da própria cabeça. Por exemplo, Mas isso não é só na renovação. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Pessoal de liturgia, que cuida da liturgia, da missa, música, etc e tal. A pessoa cheia de boa intenção. Tem uma música linda aqui que eu queria botar. Que música é? Nossa Senhora, me dê a mão. A música é bonita, mas não é litúrgica. Não é para botar dentro da missa. Você vai cantar no encontro, em outro lugar, não tem problema nenhum. Mas ela não é litúrgica, ela não faz parte da liturgia. Então, as pessoas precisam estudar, que não é um hábito, às vezes, da maioria dos brasileiros, né? E não é estudar coisas qualquer, é estudar aquilo que a própria pessoa está fazendo. Não é estudar o que ela não precisa, não. Se você participa de alguma coisa, você precisa estudar, você precisa entender o que você está fazendo. Por isso que a gente está aqui, né? Estudando a fé. Para quando a gente disser assim, não, eu sou católico, eu quero ser católico mesmo. Você saber o que é que você tem que fazer. Porque, querendo ou não, quando ela falou isso, ela falou sobre ser batizado No Espírito Santo. no Espírito Santo. Como eu fico sem entender, eu não sou digna de receber o Espírito Santo, sabe? Essas questões que brotam. Como é uma coisa nova, alguns ajustes teológicos precisam ser feitos, né? Inclusive, por exemplo, o dom de língua, meu pessoal vai chamar de a oração dos anjos. Não é a oração dos anjos. Porque o anjo não reza desse jeito. Língua dos anjos, não é língua de anjo, porque você não fala língua de anjo, porque você não é anjo, meu filho, você é gente. Gente fala língua de gente. Anjo fala língua de anjo. A gente iria aprender, pelo menos ter uma noção de ou vai ter essa aula. Podemos falar um pouco mais sobre isso, mas eu recomendo que você assista a aula de Padre Paulo Ricardo, que é muito melhor. Vai ser muito mais completo e é maior. Eu acho que tem no YouTube, eu assisti no site dele. Tem que ser assinante, é? Padre Paulo Ricardo, Diga. Professor, eu tenho uma dúvida. Assim, Pode falar. heresia, não sei. O senhor acredita que o Espírito Santo está presente também no termo de outra religião? Boa pergunta. Você ouviu a pergunta? O Espírito Santo está presente ou se manifesta, age em outras igrejas que não sejam a católica? Sim. E isso não é opinião minha. Isso é o que a igreja diz. E inclusive a Escritura diz, o Espírito sopra aonde quer. Inclusive pelo seguinte, o dom à fé é dom de Deus. Para que a pessoa creia, inclusive se converta, é necessário que haja a ação do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo não agir nela enquanto ela estiver fora, ela não entra. Então, para que ela creia em Jesus, é necessário que também haja a ação do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo nela, para que ela comece a crer. Então,
o Espírito Santo sopra e age em vários lugares. Não significa dizer, e que isso fique bem claro, que aquilo que a pessoa professa como fé é verdade. Não, é mentira. É engano. Mas Deus age de forma misteriosa para salvar as almas. Então, Deus pode agir em uma pessoa em outro lugar? Pode. Como ele age, eu não sei. Mas não é agir naquilo que ela ensina. Naquilo que ela ensina é falso e Deus não vai incentivar a falsidade. Mas Deus pode agir no coração dela de forma a conduzi-la para a verdade. Ou ainda que essa condução para a verdade não seja possível, ou seja, que o conhecimento da verdade não seja possível para ela. Eu dei esse exemplo aqui, por exemplo, os índios, antes da vinda de Cabral para o Brasil, não tinham como conhecer Jesus, tinha? Não tinha. Deus agia neles? Agia, porque senão eles não seriam salvos. Sem a ação de Deus não há salvação. O homem não pode salvar por si mesmo. O homem só é salvo pela ação de Deus. Então, se todos podem ser salvos, todos só podem ser salvos pela ação de Deus, que é a ação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo age, pode e age em todas as pessoas. Agora, ela não age no sentido da fé que ela tem, que isso fique bem claro. Porque aí o povo usa esse argumento que eu estou dizendo para distorcer e dizer, não, toda religião é de Deus. Não, toda religião de Deus não. A religião de Deus é uma só. E se chama cristianismo da Santa Igreja de Cristo, que é a católica. Não existe, não tem outra fé igual. Não existe. Qualquer uma outra coisa é mentira. Eu não posso dizer que alguém que é contrário a isso, que pensa oposto a isso que eu penso, também está sendo é verdade igual a minha. É só se eu fosse idiota. Eu tenho que concordar comigo, né? Eu não posso concordar comigo e concordar com o outro ao mesmo tempo que pensa o oposto do que eu penso. Mas tem gente que diz isso, né? Não, cada um tem sua verdade, não. Cada um tem sua verdade, não. Eu creio na verdade e você está acreditando numa mentira. Agora, você também pode pensar a mesma coisa ao contrário. Tudo bem, é sua liberdade. Mas eu não posso dizer que nós dois estamos certos. É a mesma coisa assim, você está grávida, mais ou menos. Não tem como você estar grávida e não estar grávida ao mesmo tempo. Ah, mas eu tenho uns sintomas. Sim, você pode ter sintomas, mas não está grávida. Você pode ter uma simulação, mas não está grávida. É uma mentira. Pode parecer muito com a verdade, mas é uma mentira. Então, só existe uma verdade. Não pode existir duas. A pessoa tem direito de escolher o que ele quiser. Mas o Espírito Santo age em todos os lugares. Como ele age, eu não sei. Eu só sei que ele age com misericórdia. Mas eu não sei. Qual é a nossa missão? É evangelizar. Diga. Eu acho que o Espírito Santo agiu em muitos casos das pessoas que estão aqui, né? Que eram justamente... Exatamente. A gente tem exemplos aqui de pessoas que eram de outras igrejas, de outras crenças, e estão aqui hoje, graças a Deus, né? Graças ao Espírito Santo. Amém. Peraí. Diga. Uma coisa também é que na minha escola, né? Sim. Tem um colega assim, que era da outra igreja, que era da congregação cristã. Sim. Aí, simplesmente começou parecendo com o calvinista, porque o calvinista quer fazer pergunta até no